E aí pessoal, tudo bem? Gustavo Oliveira aqui do Peixe. Vamos falar sobre os 5 principais efeitos que a alcalinidade, dureza e gás carbônico tem no crescimento do seu peixe, tá bom? Isso são detalhes importantes, são simples e importantes para a sua piscicultura e faz uma diferença enorme, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que entender que a gente existe dentro da nossa água a alcalinidade. O que a alcalinidade é? Nada mais é do que uma base. Alcalinidade, tá certo? Ela é formada de bicarbonato, para vocês entenderem. Bicarbonato. Ela é formada de bicarbonato, carbonato e hidroxilas, tá bom? Hidroxila. O que isso tem a ver, Gustavo? Tem a ver muito. Isso aqui influencia diretamente o pH, justamente com o dureza. Aí o que isso tem a ver com a dureza total? Então eles dois, a alcalinidade e a dureza total, ela é um sistema tampão. O sistema tampão, ele é como se fosse sistema tampão do pH. É como se fosse o amortecedor do carro. Ele vai evitar em que eu tenha grandes oscilações, tá bom? No meu pH na água, tá bom? Isso é uma coisa que vai acontecer. Então, eu tendo alcalinidade e dureza, tá certo? Isso vai evitar que eu tenha altas oscilações no meu pH. E aí vem a questão, vem um caso importante. Você aí que está com pH alto, tá bom? Geralmente a sua alcalinidade está alta. Tá vendo? Está alta, mas sua dureza está baixa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você, para corrigir isso aqui, você precisa elevar a dureza e você vai corrigir também o pH. Elevar a dureza o máximo possível, até ela chegar a controlar o pH. Então, eles dois, a alcalinidade e a dureza, eles são exatamente o sistema tampão da piscicultura da água em si, tá bom? Então, isso ele vai influenciar na oscilação do pH. Então, quando eu tenho um sistema de tampão bom, isso quer dizer o quê? Que o meu pH não vai oscilar durante o dia. Consequentemente, quando o meu pH não oscila, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um peixe menos estressado. Então, com isso, o peixe ele vai desenvolver melhor. Agora, vamos lá entender no gráfico. Mas antes de entender, eu quero avisar vocês aqui agora que na sexta-feira, às 19 horas, a gente vai ter a live, as 5 dicas para você construir seu tanque de ferro-cimento. Isso aqui, pessoal, era o vídeo que eu postei na semana passada e esse vídeo ele saiu sem áudio. Eu resolvi fazer uma live e explicar para vocês o passo a passo. Então, marca aí na sua agenda, na sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter as 5 dicas para você construir seu tanque de ferro-cimento, tá certo? Então, vamos lá. Então vamos lá, durante o dia, pessoal, a alcalinidade, ela acontece isso aqui, para vocês entenderem. Quando eu tenho, deixa eu pegar aqui um pincel, então vamos lá. Vamos supor que aqui é 5 horas da manhã, 5 horas da manhã e aqui às 12 horas, 5 horas, 12 horas, tá certo? Às 18 horas, às 0 horas e aqui às 4 horas da manhã. Tá bom? Isso aqui é como se fosse a questão dos horários, tá? Quando dá 5 horas da manhã, o nosso pH, vamos supor que aqui seja assim. Aqui seja 7, aqui 7,5, aqui 8, tá bom? Vou botar aqui 9. O que acontece com o pH? Quando dá 5 horas da manhã, o pH ele amanhece aqui, ó, tá bom? E muitas das vezes ele faz isso, ó, quando dá 18 horas, às vezes ele tá batendo aqui, ó, no 8. Dependendo da situação, vocês pode acontecer até isso aqui, ó, ele amanhecer aqui 7 e quando pensar que não, ele tá bem aqui no batendo os 8, os 8,5 ou 9 durante no final da tarde, entendeu? Aí o que acontece? Ele vai de novo, vai entender o que? Ele vai oscilar e chegar aqui 4 horas da manhã, bater a casa dos 7 de novo. Então,
o pH ele vai fazer isso aqui, tá bom? Aí vocês vão aqui, a outra coisa que pode acontecer, nesse mesmo aqui, vamos supor que um pH bom, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sempre se manter praticamente estável. E o que faz acontecer isso aqui? O que isso aqui vai acontecer? Pessoal, esse aqui é o típico modelo de alcalinidade de baixa, ou um sistema tampão fraco. Isso aqui acontece. Esse aqui é um sistema tampão ótimo. Aí o que isso tem a ver com a piscicultura? Tem tudo. Se na sua piscicultura você tem que medir o pH 6 horas da manhã, se ele estiver batendo 7 e no final da tarde, às 16 horas, ele estiver batendo aqui 8,5 a 9, é porque você está oscilando muito o seu pH. Consequentemente, o seu peixe ele não vai desenvolver. Por quê? Porque nesse método, nessa relação aqui, o pH ele vai estar em torno de 9. O que ele traz no final da tarde? Se você tiver em torno com a alcalinidade de 2 ppm por litro, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a sua alcalinidade, sua amônia está alta. Devido o quê? Não é que a amônia está alta, é porque como o seu pH elevou, a sua amônia também, ela ficou tóxica. O poder de toxicidade da amônia, ela está envolvida com o pH. Então o pH ele é um componente fundamental. Então por isso que a alcalinidade e a dureza são importantes no crescimento do peixe, porque eles vão fazer isso daqui. Se ele tiver um sistema tampão bom, se ele manter o pH em torno de 7 sempre, quer dizer o quê? Que essa amônia aqui ela não vai ser tóxica, porque o potencial da toxidez da amônia está envolvido com a elevação do pH durante o dia. Como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma: durante aqui 5 horas da manhã o sol ainda não nasceu. Quando o sol começa a nascer, pessoal, no sistema tampão, que é a alcalinidade baixa, o que é a alcalinidade baixa? Ela abaixo de 30 miligramas por litro. Dureza baixa, abaixo de 30 miligramas por litro, também a dureza baixa, tá? Então quando eu tenho isso, é muito fácil acontecer isso aqui. Aconteceu o quê? Aí durante o dia vai acontecer a fotossíntese. Isso aqui acontece também em RAS, tá? Então acontece aqui, ó, o pH nasceu aqui, o sol nasceu aqui e começou a produção de fotossíntese. Nessa produção de fotossíntese, o que acontece? A microalga ela vai produzindo oxigênio e ela vai consumindo o gás carbônico. Quando ela vai tirando o gás carbônico da água, o que ele vai acontecer? Ela vai elevando o pH. Por quê? O gás carbônico ele é um ácido para a água. Então quando ele é o ácido, por isso que o pH ele fica baixo aqui de manhã. Por quê? Se vocês olharem aqui de 6 horas até as 18 horas, eu tenho incidência de sol, dependendo da região, claro. Só que acontece o seguinte: quando eu tenho sol, eu tenho produção de fotossíntese. Nessa produção de fotossíntese, a fotossíntese ela tem como componente principal o gás carbônico também. Eu preciso do gás carbônico para acontecer a fotossíntese. Então a microalga ela vai consumir o gás carbônico, automaticamente eu vou tirando ele da água. Quando eu tiro ele da água, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que o pH eleve. Quando esse pH eleva, eu automaticamente estou botando a amônia ficando tóxica. Isso o que? Nessas condições. Mas quando eu tenho uma alcalinidade alta, a microalga ela consome o gás carbônico, mas ela não vai fazer a alcalinidade e a dureza vão fazer segurar essa variação. Com isso você não tem uma variação brusca do pH e não tem problema nenhum. Aí aqui, durante a noite ele caiu. Por quê? Justamente porque nesse exato momento o sol se pôs e a microalga ela deixou de ser produtora de oxigênio, de fotossíntese, e passou a ser consumidora. Junto com o quê? Com o peixe, com o camarão, com todos os organismos que tem na água. Então automaticamente esse pH vai caindo, porque o gás carbônico vai se produzindo em alta concentração. E aí mora o grande perigo. O gás carbônico, quando ele passa de 10 miligramas por litro, ele pode ser tóxico para o peixe e acabando até matando também. Aí influencia. Quando você tem isso aqui, o gás carbônico de alto aqui, o gás carbônico de alto,
o pH ele vai baixo, o pH está baixo e o oxigênio também está baixo. Então automaticamente vai acontecer mortalidade. Simples assim, vai acontecer mortalidade. Por quê? Só devido ao fator da alcalinidade e dureza e relacionado ao gás carbônico. Vamos supor que seu gás carbônico está alto. O que acontece? Você precisa adicionar, ou você tem 2 métodos, ou você coloca a aeração para movimentar a água, para tirar o gás carbônico, ou você aplica cal hidratada. Por quê? Porque quando o meu pH está em torno de 8, quando eu levo o meu pH para cima de 8,3, o gás carbônico ele começa a precipitar. Ele começa a sair na água, exemplo, entendeu? Então o que acontece? É isso. Então vocês, nessa questão, parece meio uma misturada de parâmetros, mas vocês, o que acontece? Durante o dia, a produção de fotossíntese, essa produção de fotossíntese, ela faz com que eu consuma gás carbônico. Automaticamente, se eu não tiver uma alcalinidade e dureza boa, eu vou fazer o quê? Que o meu pH vai oscilar bastante durante o dia. Só que quando é à noite, eu vou ter uma produção de gás carbônico pela respiração das micro-algas do peixe. Então isso causa muito estresse no peixe, essa variação durante o dia. E quando eu tenho uma alcalinidade acima de 50 miligramas por litro e de dureza, eu vou ter essa curva, tá bom? Eu vou ter essa curva, a variação não vai ser brusca, então meu peixe ele não vai se estressar ao longo do meu dia, das 24 horas, correto? Outra coisa que é importante, o que vai acontecer? Muitas pessoas às vezes têm problemas de pH alto, que eu até falei no início. Então esse pH alto ele está envolvido pelo aumento do bicarbonato. Quando eu tenho o aumento do bicarbonato e eu tenho baixa concentração de cálcio e magnésio, que o cálcio e magnésio é o que, Gustavo? O cálcio e magnésio nada mais é do que a dureza. Então, quando eu tenho alta concentração de bicarbonato, que é uma alcalinidade muito alta, e eu tenho baixa concentração de magnésio, que é baixa dureza, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu também não tenha um sistema tampão eficiente. Então, com isso, o que aconteceu? O bicarbonato ele vai se juntar com o sódio e o potássio. E ele não vai dar uma reação química interessante na água. Então com isso, se eu não tiver cálcio e magnésio na minha água, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma produção eficiente de peixe. Porque eles são determinante para a questão de microalga, a questão de bactérias. Então eu preciso também que tenha a concentração elevada de cálcio e magnésio. Por isso que eu digo para vocês que é muito importante vocês manter sempre a alcalinidade e a dureza nos níveis ideais. Nos níveis ideais, eu não posso ter uma alcalinidade de 150 e uma dureza de 30. Eu tenho, se no caso eu tiver isso aqui, eu vou ter que colocar elevar a dureza. Então nesse caso, como é que eu faço? É só vocês pegar qual é a dureza encontrada, é igual a 30. Qual é a dureza desejada? É 150. Então, qual é a concentração de... Para mim elevar a dureza, eu vou aplicar o gesso. Então, qual é a concentração de gesso que eu vou aplicar? Então, eu vou aplicar 150, que é a dureza. A dureza desejada menos a dureza encontrada. Então, no caso, eu vou aplicar aqui, a concentração de gesso vai ser a desejada 150, menos a dureza encontrada. Eu vou ter, no final, eu vou ter que aplicar 120 gramas de gesso por metro quadrado ou metro cúbico, para eu poder elevar a minha dureza a chegar igual a 150. Entendeu? Só exemplo. Isso é o cálculo que a gente faz para elevar a dureza, se você tiver com a dureza baixa. E a outra coisa, às vezes, meu pH está oscilando bastante, às vezes também pode ser só esse detalhe aqui. Então, o que é correto você fazer? Ter um kit de análise de água, acompanhar a alcalinidade e dureza,
que você vai conseguir ter muito resultado com a sua piscicultura, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tá aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.